Hola, vámonos. ¿Qué tal? Entonces, vamos a estudiar más un poco más de español para todos. Es al ritmo de la salsa, vamos a aprender un poco sobre los verbos. Entonces, vamos a hablar sobre los verbos regulares. Los verbos regulares. Então, o que são os verbos regulares? Né? Como é que a gente conceitua, como é que a gente classifica os verbos regulares? São aqueles verbos que não sofrem nenhuma variação nos seus radicais, né? E que têm uma mesma terminação independente lógico, de acordo com as suas conjugações, as conjugações às quais pertencem, né? Seja a primeira, segunda ou terceira conjugação, né? Seja da primeira, segunda ou terceira conjugação, eles têm as mesmas terminações em qualquer tempo e modo, tá? E pessoas também. Então, eu coloquei aqui alguns verbos. Vocês têm esse material no módulo de vocês, tem um pequeno vislumbre lá, mas só para aprimorar mais essa ideia, né? E nós ampliarmos um pouco mais o nosso conhecimento sobre verbos regulares. Então, eu trouxe para cá e coloquei aqui esses verbos, né? Um exemplo aqui, verbos da primeira conjugação, verbos da segunda e verbos da terceira conjugação, como vocês já conhecem muito bem, tá certo? Então, eu coloquei aqui alguns verbos, vários verbos, né? Vários verbos que pertencem à primeira conjugação, como verbo amar, e são regulares, né? Verbos regulares da primeira conjugação. Então, tem verbo amar, verbo cantar, verbo hablar, praticar, caminhar, trabalhar, nadar, viajar, estudar. São verbos regulares, né? Então, todos esses verbos aqui terminam dessa mesma forma. Por exemplo, no tempo presente, no modo indicativo, tá? Eles terminam, todos eles têm essa mesma terminação. Qualquer um desses verbos aqui e outros que ainda existem, né? E eu até diria que assim, os verbos da primeira conjugação, a gente encontra verbos mais regulares do que irregulares, mas existem vários verbos irregulares, tá? Mas existem mais irregulares nos da terceira e segunda e terceira conjugações. Mas vamos ver aqui, por exemplo, verbo amar. Amo, amas, ama, amamos, amais, amam, tá? Verbo cantar. Canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam. Praticar. Hablar. Hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablam, tá? Caminar. Camino, caminas, camina, caminamos, caminais, caminam. Trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, trabajamos, trabalhais, trabalham. Vale? Iguais. Todos esses verbos terminam em iguais no tempo presente, né? No modo indicativo. Depois aqui, verbos da segunda conjugação. Eu coloquei 4 exemplos aqui: aprender, vender, beber e comer. Então, qualquer verbo regular da segunda conjugação termina dessa forma aqui, ó. Tal qual o verbo aprender. Aprendo, aprendes, aprende, aprendemos, aprendeis, aprendem. Se fosse o verbo vender, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vosotros vendéis, eles vendem, tá? Verbo comer. Verbo comer. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vosotros comeis, eles comem. Beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vosotros bebeis, eles bebem. Vale? Então, a mesma terminação, tá? A mesma terminação eles têm todos esses verbos aqui, beleza? Os verbos da terceira conjugação, verbos regulares da terceira conjugação, tem vários, eu escolhi alguns aqui também, né? Então, o verbo viver, olha só, esse verbo ele pertence à segunda conjugação no português, vocês sabem disso, vocês lembram, né? Vocês notam isso, verbo viver, né? Verbo viver, tá? E no espanhol ele pertence à terceira conjugação, o verbo vivir, que equivale a morar ou equivale a viver mesmo, né? Eu vivo, quando eu digo assim, eu vivo, eu moro, tá? Eu vivo em União de los Palmares, eu vivo em Brasil, eu moro no Brasil, tá? Eu vivo muito bem, eu vivo bem, vale? Então, vivo, eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivimos, vosotros vivís, eles vivem. Olha as terminações. Da mesma forma se conjugaria o verbo imprimir. Imprimo, imprimes, imprime, imprimimos, imprimis, imprimem. O verbo receber.
Recibo, recibes, recibe, recibimos, recibis, recibem. Notem que o verbo receber, tal qual o verbo vivir, ele pertence à segunda conjugação no português e no espanhol ele pertence à terceira, tá? Ó, receber no português, né? E no espanhol, receber. No entanto, as terminações são parecidas, não é verdade? Então, só para ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento, né, a respeito dos verbos regulares, e aí eu falei que eles têm a mesma terminação em todos os tempos, modos e pessoas, né, quando você vai ver. E para comprovar isso para vocês, por exemplo, só para exemplificar, eu coloquei as terminações aqui de verbos no pretérito imperfeito, tá? Pretérito imperfeito, né? E pretérito indefinido, no condicional, o potencial, e no futuro. Ou seja, todos esses verbos aqui, eles terão a mesma terminação no pretérito imperfeito, né? Terminariam com, né, assim, ó, amaba, amaba, amabas, amaba, amábamos, amabais, amaban. Todos eles. Se fosse o verbo trabalhar, trabajaba, trabajabas, trabajaba, trabajávamos, trabajabais, trabajaban. Se fosse o verbo estudar, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudavais, eles estudavam. Todos teriam a mesma terminação no pretérito imperfeito, da mesma forma que tem a mesma terminação no presente do indicativo. Imagine, né? No indefinido, que é um tempo que tem muitas mudanças, né? Vários verbos sofrem mudanças, é um dos tempos, eu diria, mais que apresenta mais complicações, né? Mais diferenças, mais irregularidades do que todos os outros, o pretérito indefinido, tá? Então, aqui, ó, todos esses verbos da primeira conjugação, eles teriam essa terminação aqui. Por exemplo, amar, amei, né? Aí ficaria amei, amaste, amou, amamos, amastes, amaram. Hablar, hablé, hablaste, habló, hablamos, hablastes, hablaron. Viajar, viajé, viajaste, viajó, viajamos, viajastes, viajaron. Tá? Se fosse no condicional, aquele tempo que tem o ria, né? Então a gente já conhece, que sugere algo que pode acontecer, tá? Como diz, condicional, trata de uma ação condicionada, tá? Então todos esses verbos da primeira conjugação aqui, eles teriam essa mesma terminação. Imagine, né, se fosse o verbo hablar, hablaria, hablarias, hablaria, hablaríamos, hablariais, hablariam. Se fosse o verbo caminhar, caminaria, eu caminaria, se eu pudera, eu caminaria, né? Caminaria, caminarias, caminaria, caminaríamos, caminariais, caminariam. Vale? Se fosse o verbo estudar, eu estudaria. Se eu quisera, eu estudaria. Se eu pudera, eu estudaria. Tu estudarias, ele estudaria. Nosotros estudaríamos, vosotros estudaríais, eles estudariam. Então, no condicional, os verbos da primeira conjugação têm a mesma terminação, né? Eu não exemplifiquei com os outros porque o objetivo também não é esse. Mas se nós fôssemos colocar os da segunda e terceira conjugações, comprovaríamos que realmente esses verbos aqui e outros verbos regulares que poderíamos citar, eles teriam a mesma terminação nesses tempos aqui. Tá certo? Em todos os tempos e modos e pessoas. Agora, né, vamos ver, por exemplo, no futuro. Como ficaria no futuro esses verbos da primeira conjugação? Todos terminariam assim, ó. Re, ras, ra, remos, reis, ran. Imagine que seria somente adicionar esse e, né? Conservaria o verbo no infinitivo, como estão todos aqui, estão no infinitivo, né? Então, todos estão no infinitivo. Se fôssemos conjugar no futuro, e se eu estivesse dando aula do futuro dos verbos aqui, né, desse tempo verbal, então eu diria para vocês, olha, só acrescenta, eu nem colocaria esse R aqui, só acrescentaria e, as, a, emos, eis, an, né, porque seria somente colocar aqui, né, e fazer amarei, amarás, amará, amaremos, amareis, amarão, cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis, cantarão, hablarei, hablarás, hablará, hablaremos, hablareis, hablarão, praticarei, né? Caminarei, caminarei, caminarás, caminará, caminaremos, caminareis, caminarão. Esse é o futuro imperfeito, tá? Olha, esse é o futuro imperfeito, tá?
mudando aqui, vamos em música. Então vocês entenderam? Deu para vocês entenderem isso, né? Então, os verbos regulares, por que são irregulares? Né? Porque eles não sofrem mutações, eles não sofrem variações no radical. Tá? Todas as suas terminações, elas terminam, têm a mesma terminação, tem a mesma, elas são iguais, né? Todas as suas terminações são iguais, né? Dependendo naturalmente da conjugação a qual eles façam parte, né? Elas terminam iguais, por isso são chamados verbos regulares, né? Então, amigos, mucho gusto en estar con ustedes, ¿vale? Mucho gusto en estar con ustedes y espero que estemos juntos en breve, ¿ah? Que podamos abrazarnos, que podamos vernos y aprender español juntos, crecer juntos, ¿vale? Porque nosotros merecemos eso, ¿ah? Todo de bueno para todos, ¿ah? Adiós, chaucito, chaucito, chaucito. Vamos, ánimo y fe, mucho ánimo, mucha fe, fe y ánimo, chaucito.